Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do dia de hoje vai falar a respeito da elucidação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, aquela vereadora do Rio de Janeiro, e também do seu motorista Anderson Gomes. Segundo a Polícia Federal, através da delação do ex-policial militar Rony Lessa, finalmente chegamos até os mandantes desse crime tão odiento. Então vem para cá, acompanha comigo a aula de hoje. A aula de hoje, vamos falar de atualidades, assassinato de Marielle Franco. Bom, primeira pergunta fundamental é a gente lembrar quem era Marielle Franco e Anderson Gomes. Marielle Franco foi durante muitos anos assessora do então deputado estadual Marcelo Freixo. À época, Marcelo Freixo militava no PSOL. Marielle Franco se candidata então a vereadora na cidade do Rio de Janeiro e é eleita. Então, ela é uma parlamentar eleita através do PSOL com uma causa, né, voltada para um público LGBTQIA+, mas também voltado para as comunidades mais carentes e marginalizadas e uma população negra e seus descendentes que, infelizmente, ainda enfrentam uma grande dose de racismo e de preconceito no nosso país. Algo que, claro, nos envergonha e nos entristece, mas que nós precisamos agir contra. O ponto fundamental é que Marielle Franco ela é assassinada, né, há 6 anos atrás, mais especificamente em 14 de março do ano de 2018, junto com seu motorista Anderson Gomes. A gente sabe que pouco tempo depois, algo próximo de um ano, nós temos lá a descoberta daqueles que foram, né, os executores do crime. De um lado, a gente vai ter o PM Elcio de Queiroz, que foi aquele que dirigia o carro que vai cometer o assassinato contra Marielle Franco e Anderson Gomes. E do outro lado, nós temos o ex-PM Rony Lessa, que é apontado pela Polícia Federal, e na sua delação ele assume isso, e ele foi o atirador. Mas a gente não tinha quem eram os mandantes desse crime, e isso permaneceu durante muito tempo na alçada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sem que houvesse nenhum avanço substancial na descoberta dos mandantes. Bom, nesse momento, então, a Rony Lessa vai fazer um acordo de delação premiada junto à Polícia Federal. E nesse acordo de delação premiada, ele citou duas pessoas que tinham foro por prerrogativa de função. Um que era, né, deputado federal, né, e, portanto, a competência seria do Supremo Tribunal Federal para homologar essa delação ou não, e um outro, né, que era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e que, portanto, também tinha foro por prerrogativa de função, mas, nesse caso, no Superior Tribunal de Justiça. Como havia envolvimento de um deputado federal, o foro mais adequado era o Supremo Tribunal Federal. E aí, lá no Supremo Tribunal Federal, a delação ela é validada pelo Poder Judiciário e a Polícia Federal, então, pede autorização para o cumprimento de mandado de prisão de um deputado federal e de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, apontados por Rony Lessa como os mandantes do crime. Nós estamos falando do deputado federal Chiquinho Brazão e do conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão. Eles são irmãos e, historicamente, dominaram a área de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, como uma área de território de forte influência sob o ponto de vista político. Lembrando que na CPI das milícias, que foi comandado por Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, eles foram apontados como aqueles que talvez tivessem algum tipo de envolvimento com milicianos que controlavam essa região. Mas, né, não houve provas cabais desse tipo de envolvimento. Agora, o ex-PM Rony Lessa diz qual foi o motivo do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, que foi atingido ali, mas que não era o alvo fundamental da dupla Elcio de Queiroz e Rony Lessa.
Rony Lessa vai dizer que havia um projeto na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, da qual Marielle Franco era contra, que era um processo de autorização de loteamento para novas atividades empresariais no ramo da construção na área de Jacarepaguá, numa área de grilagem de terras naquela região, e que isso envolveria os interesses dos irmãos Brazão naquela região. Segundo Rony Lessa, os irmãos Brazão ofereceram uma fatia do empreendimento a ele, o que corresponderia, em tese, ao valor de 100 milhões de reais. E aí, Rony Lessa, então, toma a decisão de executar Marielle Franco. E a pergunta é por quê? Porque Marielle Franco havia se posicionado contra o projeto que liberava construções em áreas griladas na área de Jacarepaguá, que era a área na qual os irmãos Brazão tinham interesse. Por um outro lado, houve um desentendimento entre Chiquinho Brazão e Marielle Franco quando Chiquinho Brazão era vereador na cidade do Rio de Janeiro, e ela vinha se reunindo com lideranças comunitárias na Zona Oeste para não aceitar o avanço da especulação imobiliária naquela região, com novos empreendimentos que pudessem colocar em risco, não só a área de cobertura vegetal e proteção ambiental da região, mas levando a uma especulação imobiliária em área de controle de milícia, e que, portanto, Chiquinho Brazão e Domingos Brazão teriam, nas palavras de Rony Lessa, tomado a decisão de tirar Marielle Franco do caminho. Ele foi, então, contratado para executar Marielle Franco. Então, a Polícia Federal diz que, através dessa delação premiada e do recolhimento de provas ao longo do processo e ao longo desses 6 últimos anos, eles identificaram também que as investigações não avançaram no Rio de Janeiro porque havia um mentor intelectual do assassinato, que era o delegado Rivaldo Barbosa. À época do assassinato de Marielle Franco, Rivaldo Barbosa era titular da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, na capital, e mais tarde será alçado pelo governador como secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. E que, segundo a PF, Rivaldo Barbosa fazia parte do trio e havia criado obstáculos para a identificação daqueles que eram os mandantes do assassinato. Isso justificava por que o assassinato permaneceu 6 anos sem a descoberta dos seus autores. A Polícia Federal, então, pediu a prisão dos irmãos Brazão e de Rivaldo Barbosa, o que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal. O trio está preso em presídios federais e, claro, agora a Polícia Federal vai concluir o inquérito, apresentar esse inquérito, com o indiciamento desses 3 para o Ministério Público, a quem caberá representar perante o Supremo Tribunal Federal essa ação para então levar a julgamento essas pessoas que, em tese, seriam as mandantes do crime de Marielle Franco e Anderson Gomes. Bacana? Então vem para cá, confere comigo. Após 6 anos de investigação, a Polícia Federal, a partir da delação do ex-PM Rony Lessa, preso e acusado de ser o responsável pelos disparos na execução, apontou como mandantes do crime o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Aqui você tem o Domingos Brazão, tudo bem? Aqui o Chiquinho Brazão e aqui o o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. O delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, é tido como garantidor da impunidade na investigação do caso, segundo o relatório da PF. Os 3 foram presos durante a operação. A vereadora Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes foram mortos na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. O carro em que viajavam foi seguido e, em uma esquina do bairro do Estácio, um Cobalt prata emparelhou com um veículo dirigido por Anderson
e do banco de trás partiram vários disparos. Marielle e Anderson morreram na hora. A assessora Fernanda Chaves, de Marielle Franco, que estava ao lado da vereadora, escapou com vida. E aqui, segundo a Polícia Federal, a trajetória indicou a presença de um único atirador na cena do crime. O crime foi cometido por uma submetralhadora e foi emparelhado, por esse Colbert, que então executou Marielle Franco e Anderson Gomes. Uma questão interessante, que é trazida pela delação de Rony Lessa, é que ele havia dito que ele preferia executar Marielle Franco na casa dela ou ainda na saída da Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, que seria mais fácil de identificá-la. Mas os irmãos Brazão, segundo a delação de Rony Lessa, foram contra essa opção e foram categóricos de que a execução tinha que acontecer longe da Câmara dos Vereadores e que não poderia ser realizado na casa da ex-vereadora. E, portanto, foi feito no caminho, na área que liga a área central da cidade até a área mais periférica, na área do bairro do Estácio. Continuando. Segundo as investigações, o crime foi executado pelos ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz. O Elcio de Queiroz é aquele que dirige o carro e o Rony Lessa é aquele que faz o disparo. A dupla foi presa em 12 de março de 2019, quase um ano depois do crime. Aqui o Rony Lessa, que é policial militar reformado da PM Carioca, e Elcio Vieira de Queiroz, que também é ex-policial militar e que dirigia o veículo. Na investigação, a Polícia Federal aponta como possíveis motivações para o crime divergência política entre o clã Brazão e Marielle, e também a atuação da vereadora contra a grilagem de terras em áreas da milícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Os irmãos Brazão são políticos de longa trajetória no Rio de Janeiro, com influência, sobretudo, na região de Jacarepaguá. E nessa área é que aponta Rony Lessa, haveria um empreendimento miliciano. Os irmãos Brazão prometeram a Lessa uma área na Zona Oeste por conta do crime. Seria lá uma área de grilagem de terra. Lembrando o que é grilagem de terra, Grilagem de terra é quando você tem uma terra devoluta, uma terra que pertence ao Estado ou que não tem dono definido, e que é ocupado por determinadas pessoas, cujo objetivo é simplesmente lotear e vender. Não é para habitar de maneira definitiva, é para construir áreas ou vender e lotear. E, portanto, isso é grilagem de terra. Legal? Dito isso, a Polícia Federal também diz o seguinte, que um projeto de lei havia sido aprovado em 2017 na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para regularizar ocupações clandestinas e que isso foi apontado por Lessa como um possível estopim. Isso porque Marielle havia votado contra esse projeto e, segundo o relato de testemunhas, Chiquinho Brazão ficou furioso com isso. O projeto chegou a virar lei, mas foi anulado pela Justiça logo depois, porque flagrantemente ilegal. Vamos ver então, pessoal, como é que esse assunto caiu em prova, Nós temos uma questão aqui de 2018, da banca IESES, e ela pergunta assim: o assassinato de Marielle Franco e seu motorista Anderson Pedro Gomes movimentou o país, que deseja a resolução do caso da crise de segurança que assombra o Rio de Janeiro. Marielle Franco era deputada estadual pelo PT. Ela não era nem deputada estadual e nem pelo PT. Ela era vereadora pelo PSOL. Vereadora pelo PCdoB. Está errado aqui o partido dela. Vereadora pelo PSOL, gabarito correto, a nossa letra C. Vereadora pelo Rede, está errado o Rede. Gabarito correto, portanto, nossa letra C. Conferindo aqui, então, primeira questão, letra C,
E com isso, a gente pode encerrar essa nossa aula por aqui, mas desejando para você, como sempre, um fortíssimo abraço e bons estudos.